Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos então a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novas edições do nosso programa como essa. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. E o fundo do gráfico então traz uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEX e Huobi. De acordo com quantos e os padrões, eles se encontram acima da média. E aí o que nós temos é bastante volume nos últimos dias e atualmente. Isso é fantástico, faz muito tempo que nós não ficamos tanto tempo assim no topo da escala. Então a gente pode ver aqui por essa coloração aqui, mais recente, já são vários dias agora onde nós estamos aqui no topo da escala. Isso é bastante volume e isso pode ser o que está sustentando os preços ali. Então a gente viu aqui uma retomada então do volume no dia de ontem, isso é bastante positivo. Isso quer dizer que o volume segue aumentando, não apenas que ele se mantém num valor elevado, ele segue aumentando. Então, isso é bastante positivo e isso pode estar dando a sustentação. Por incrível que pareça, essa oscilação que nós estamos tendo aqui, por se tratar das criptomoedas, em especial da Bitcoin, isso aí pode ser tratado como uma acumulação. Por mais que isso doa os ouvidos mais técnicos, uma oscilação de 10% pico a pico, ou seja, a partir do nível intermediário 5% para cima, 5% para baixo, pode sim ser encarado como uma acumulação. Nós estamos tentando romper aqui a barreira dos 8K, eventualmente a gente faz um passeio acima disso com recuos em seguida, mas tão logo a gente já vai entrar em detalhes nisso, o dobro do volume recente, a gente acredita que a gente consegue romper. Então o viés é altista, tá? Aparentemente nós estamos ao topo da movimentação, aguardando aí o momento de fazer esse rompimento, tá? Nós interpretamos que o viés de alta é maior do que uma possibilidade de queda, por isso então esse viés atribuído ao ativo nesse momento. Nada impede que existam quedas, mas assim como antes a gente estava vendo aí uma fraqueza, uma possibilidade de recuo ou manutenção, agora a gente está vendo aí uma possibilidade de rompimento para cima, em especial pela rapidez com que ele se recuperou, comparado com a que ele fez o recuo, o fato dele ter resistido aqui no fundo, é logo acima aí dos 7.000, e aí então ter feito aí essa recuperação aí de uma maneira bastante forte, bastante abrupta, e aí está conseguindo se manter então nessa casa e o volume ele voltou a subir. Então nós interpretamos esse conjunto de fatores aí como positivos e altistas então para a moeda, ainda que eles não tenham se manifestado no preço, mas verdade seja dita, nós estamos no topo da movimentação desde o início de fevereiro, quando mais então do fundo dos 13.200. Então estamos numa situação maravilhosamente bem, estamos aí com mais de 200% aí praticamente de ganho desde o fundo em 13.200. Então não há o que reclamar, o que se queixar dessa nossa querida Bitcoin. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa no final do dia de hoje. A gente vê aí um leve recuo relativo ao fechamento do dia anterior, apesar de o fechamento para o final desse dia estar levemente acima de onde estamos agora, 8.040 tethers, no intervalo admitido de 7.680 a 8.399.5. 8.400, ele não considera o rompimento dos 8.400 interessantíssimo essa limiar ali do intervalo, é um intervalo bastante grande, porque nós estamos com um nível de acerto horrível, uma margem de erro de 4,89, mas isso é em função dessa movimentação errática que nós estamos tendo. Isso aqui é um zigue-zague com bastante amplitude, isso aqui faz muito tempo que a gente não vê, ok? Então nós temos uma movimentação aí de mais de $1.000, então de um dia para o outro, tá? Isso é bastante. Isso é bastante mesmo para os padrões da Bitcoin, e aí não há algoritmo que aguente, tá? Ainda mais trabalhando ali com fechamentos diários, quando nós estamos tendo aí uma volatilidade bastante grande. É verdade que nós estamos excedendo ao dobro da
variação diária? Sim, mas isso é em função de como o algoritmo trata esses dados. Então, quando ele funciona, a gente agradece. Quando ele não funciona, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas ele é um indicador dos tempos. Nós podemos ter uma ideia do seguinte: esse é o menor erro dentro de 2.500 modelos dentro dessa metodologia. A gente consegue ter uma ideia do nível de transformação que está acontecendo na dinâmica. É por conta disso que a gente sempre complementa a nossa análise com o mercado agora. Mas antes de fazer isso, eu chamo a atenção para o fundo do gráfico. A gente vê essas tarjas avermelhadas verticais aqui, o que mostra uma elevada correlação dos preços com o volume de negociação. E dentro da nossa interpretação de indício de causa e efeito via a correlação, deixa eu só fazer um parênteses. Existe uma correlação muito grande entre as enchentes e o consumo de sorvete. Será que um é causa do outro? Será que o sorvete derrete e causa enchente? Ou será que as pessoas vendo enchente comem sorvete? Claro que não. O que elas têm em comum é uma causa, que é o verão. No verão, então, aumentam os períodos de chuva, enchente, e as pessoas consomem mais sorvete. Então, são duas consequências de uma causa comum. Então, notem, a correlação ela não indica causa e efeito, mas ela é um indício de possível causa e efeito. Aqui a gente vê volume e preço andando junto, é o que esse gráfico está apontando com essa tarja no fundo, e aí é muito importante que o volume aumente, e é isso que nós estamos tendo. Então, por isso esse viés altista e um pouco aí transmitido na nossa felicidade. Vamos então dar uma olhada no mercado agora. Antes de chegar nessa tela aqui, a gente começa, vocês já sabem, Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. FX Trading é proibida de operar no Brasil pela CVM. Demorou. Tá? Colegas nossos aí comentaram, o que tu acha? A nossa opinião é a mesma, tá? Demorou, tá? Então, fantástico, tá? Perceberam isso, tá? Mas, pessoal, não existe mágica, não existe mágica, não existe mágica, tá? Então, toda vez que aparece mágica, é ilusão, tá? Então, muito cuidado, muita atenção. Leva 20 anos para ser um sucesso do dia para a noite, é só o trabalho sério que traz prosperidade. Então a gente tem que ter muita atenção em como as operações são estruturadas, o que está sendo feito e qual que é a fonte de ganhos. Então é esse tipo de raciocínio que vocês têm que ter por trás. Como que o dinheiro é gerado. Então muita atenção nisso. CoinMarketCap. Vamos então com o benchmark nesse momento valorado acima dos 8 mil dólares, 8.029 dólares valorado o benchmark para Bitcoin, Ethereum 253, Ripple 39,9 centavos, quase nos 40, Bitcoin Cash acima dos 400, excelente Bitcoin Cash, 6,29 EOS acima, aliás, mais uma vez falando, o EOS é uma coin que tem uma blockchain própria, evidentemente, mas ali a coin tem um significado totalmente diferente. Ela funciona como uma reserva de recursos de processamento e de computação. Então, memória, storage e processamento, uma reserva desses recursos é feito via a posse de EOS. Então, caso num futuro muitas dApps, ou seja, aplicações distribuídas para blockchains, rodem em cima de EOS, que por sinal é C++ ou C++, como queiram, vai existir uma demanda naturalmente grande pela coin EOS. Nós não estamos dizendo que essa demanda de fato se materializará, porém, caso essa blockchain tenha uma proeminência, ainda que num nicho, haverá sim uma demanda bastante grande por aplicações nela. E vale lembrar que o time de desenvolvedores, em especial o desenvolvedor principal que está por trás da iOS, foi ele que fez o Steemit. Então tem uma excelente experiência nesse tipo de coisa, é muito interessante e eu considero a iOS um concorrente direto do Ethereum. Seria maravilhosamente ver essas brilhantes mentes trabalhando juntas numa rede única, descentralizada e livre de qualquer organização, tá? Do outro lado, a gente tem aí uma rede que deve estar surgindo aí, deve tomar bastante espaço, que é o Hedera Hashgraph. Até há pouco tempo eu era embaixador da Hedera Hashgraph no Brasil. Eu me desvinculei exatamente por esse papel aqui que eu considero que eu tenho, que me dá liberdade de falar o que eu quiser, de quem eu quiser. Evidentemente, a gente tem que assumir a responsabilidade pelas próprias palavras, mas daí a gente pode fazer um julgamento
mais livre, e ninguém pode dizer, mas tu está falando isso por causa daquilo. Não, eu estou falando isso porque eu acho. Então, liberdade de opinião ela é importante, e aí a gente fez então esse desvínculo. A única coisa que a gente vê da Hedera Hashgraph em termos de solução é o fato dela estar vinculada assim a corporações, dela estar vinculada assim ter o conselho dela, que nós reconhecemos é importante e é necessário. Vai ter alguns players que só vão investir em criptomoedas, em soluções de blockchain, quando eles tiverem uma segurança do retorno desse investimento. E o fato deles ter o conselho que a Hedera permite, o council que eles têm de 39 empresas de diversos setores, diversas partes do mundo. Aliás, é um case maravilhoso de marketing global que foi feito por esse pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o Tom Trowbridge, que é o CEO, o presidente da Hedera Hashgraph. Eu tive a oportunidade de conversar também com o Jordan Fried, que é o VP de Business Development, Sales, e com outros também de RH, de partnership deles, os diretores, etc., e o VP de Marketing. Então tive uma relação bastante boa com eles, alguns pessoalmente, outros via telefone. É um pessoal incrível, com um grande produto, tá? Um grande algoritmo, tá? Talvez o único com prova científica, porém o fato deles terem um conselho, então isso traz não uma centralização, mas essa governança, ela é um pouco contrária a essa ideia do software livre que reverbera, por exemplo, no Ethereum. Por isso que eu tenho um sentimento passional pelo Ethereum, assim como eu tenho pelo Debian como distribuição do Linux. Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. Esse é o caminho que eu pessoalmente gostaria de trilhar. Então é isso, tá, pessoal? Então esse aí é o nosso rápido comentário. E continuando então, Litecoin $91, acima aí na casa dos 90, fantástico. E Binance Coin 29,23 com viés altista. Vamos começar a observar Binance Coin subindo, em especial se ela romper os 30, isso pode ser um indício de alta que em seguida deve estar acontecendo na Bitcoin. Vamos começar a observar esse tipo de relação. Vamos agora para o volume, aí maravilhosamente, BitMEX, Binance e OKEX. As três principais são as três nossas, então BitMEX, Binance e OKEX, 5.6, 2.7, 2.2 bi. O volume aí em ascensão na Binance, muito interessante, olhem só. BitMEX aí se mantendo acima dos 5 bi, fantástico. E OKEX, então, na casa dos 2 ali, flat aí nas últimas horas, depois aí de uma elevação. Quem sabe temos surpresas aí positivas para a Bitcoin. E aí sim entramos na Binance. Nesse momento, Bitcoin cotada em Tether aqui no gráfico de um dia. E aí a gente vê aqui essa região que está então retendo os preços. A gente vê aqui acima dos 7.000, abaixo dos 8.300. Então a gente acredita que essa região aqui vai ficar nos sustentando. Nós ainda temos algumas horas aí para o final do dia. A gente pode ver aqui o movimento que nós estamos tendo com bastante volume, praticamente aí mais volume do que no dia anterior. Ainda não, mas provavelmente sim. Ainda temos 1 hora e 45 minutos até o final desse dia, então provavelmente a gente deve estar fazendo essa superação, seja ele de baixa, seja ele de alta, dentro dessa movimentação errática aí que nós estamos tendo, oscilando aí em altas frequências. Isso sim que é High Frequency Trading, dos 7.000 até os 8.300, então uma região bastante ampla. Evidentemente, se for pegar o fundo aqui, ela é um pouco menos elástica, dos 7.200 até os 8.200, então praticamente é $1.000, mas na realidade a gente sabe que a gente tem uns $200 acima e abaixo aí de margem disso daí. Então, dentro desse intervalo, os preços podem oscilar livremente. Agora, a gente acredita que se nós tivermos aí candles com o dobro de volume do que nós estamos tendo, a probabilidade da gente romper os 8.400 e subir rumo aos 9.600 é bastante grande. E é essa a nossa expectativa caso o volume siga aumentando. Ele pode aumentar subitamente, como a gente viu aí nos últimos dias aí acontecendo. Ele pode aumentar gradualmente, mas em algum momento nós vamos ter um trigger que vai fazer, pelo menos no gráfico aí de 5 ou 15 minutos, no tempo de candle, uma explosão jogando os preços para cima. Então vamos ficar alertas. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora. Qual é a configuração que a gente tem? A gente está vendo aqui
o volume bastante deprimido que a gente tinha aqui às 21 horas, 20 horas aí do dia 18, e a gente viu o que aconteceu. Nós tivemos aqui um burst de volume e tivemos aí uma sequência de candles de alta, então que nos jogou de volta aí para casa dos 7.800. Depois nós tivemos aí um movimento reacionário às 21 horas do dia seguinte, que nos jogou então novamente para baixo, aí dos 8.200 praticamente até os 7.900, e aí nós oscilamos, porém conseguimos nos recuperar desde os 7.500, então que fez o fundo aí da movimentação, e aí então conseguimos subir, aí com volume um pouquinho mais fraco, sem aí alguma resistência, porém nos permitindo chegar à casa dos 8.000. Então a gente está praticamente no meio do caminho, um pouco mais na parte superior, aí no hemisfério superior, e a gente vai estar aguardando aí os volumes seguintes para ver se a gente consegue se manter ou quem sabe subir um pouco mais. É verdade que chegando próximos aos 8.200, a gente pode esperar sim uma reação da força vendedora, nos jogando aí para baixo novamente, quem sabe aí numa realização breve, aí nos levando novamente logo abaixo dos 8K, ou então a gente pode então conseguir ficar se sustentando aqui em testes sucessivos e eventualmente estar fazendo o rompimento. Tudo vai depender do volume. A julgar pelo nível médio aí das últimas 24 horas, a gente acredita que nós devemos permanecer oscilando aqui. E aí com o rompimento desse volume para cima, e aí é o mercado aí que vai estar determinando isso, a gente vê a possibilidade então do rompimento dos 8.400 ancorado na alta correlação que tem entre preço e volume, ou seja, mais volume, mais preço. Então, essa é o resumo aí da nossa expectativa. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Tem sido assim. Aliás, tem uma que eu ainda não respondi. A gente ficou de elaborar e tantas coisas aconteceram, mas a gente tem que escrever ali uma resposta. Eu peço desculpas. E no mais, se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos. Pessoal, é muito importante a gente fomentar a discussão sobre o mercado, em especial o papel do investimento. Às vezes a gente está muito preocupado se o preço vai subir ou vai descer. Calma. Vejam só o seguinte, me acompanhem, me deem mais uns poucos minutos. Os preços podem subir. Tá, e daí? Qual é o plano? Ah, eles subiram, e agora? A gente compra mais ou a gente vende? Quando que chega? Então a gente chama atenção para o seguinte, um determinado trade, que é uma operação onde a gente compra, espera o preço subir e depois vende, por exemplo, ela tem que se encaixar dentro de um plano de investimento, onde dentro de um horizonte de tempo finito, pode ser meses, pode ser anos, a gente ingressa com capital X e tem a expectativa de retirar um capital Y ou X mais tanto daqui a tanto tempo. Nesse caminho, a gente tolera uma perda de tanto em cima desse capital inicial, não a banda, né, o investimento. E uma vez chegando lá, então, tendo esse capital, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Tem que fazer parte de um plano, por exemplo, um plano de vida. Ah, eu quero adquirir um bem, eu quero adquirir um serviço, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, eu quero me mudar para um lugar, eu quero passear, eu quero férias, eu quero alguma coisa. Então, o planejamento da nossa vida pessoal, familiar, vem em primeiro lugar, e dali vem as demandas que esse planejamento traz. Essas demandas requerem capital, que é a moeda de troca aí nesse nosso mundo, desde que praticamente o mundo é mundo. Então, uma vez que a gente tem essas demandas claras, a gente tem claramente qual é essa necessidade de capital extra e quais são as formas de conseguir. Uma é via o trabalho, a outra é via nossos negócios que a gente tem, que é comercializar serviços, etc., produtos que vão nos trazer um fluxo de caixa, e a outra é o que seria a tesouraria, que é os lucros que advêm do nosso trabalho, do nosso negócio. Então a gente faz um investimento. Então notem que é o terceiro nível de fonte de renda, né? Então esse capital ele pode ser investido, e uma das formas de investir pode ser criptomoeda, e uma das formas de investir em criptomoeda é os trades, e um desses trades é esse nosso. Então notem que não se justifica uma ansiedade muito grande se o preço subiu, porque é um percentual muito pequeno. Por outro lado, aqueles que estão tentando proteger o seu capital, daqui a pouco, opa, eu estou fazendo investimento aí com uma quantidade X de dinheiro, então dentro
dentro do dinheiro que eu tenho disponível, ele é metade, ok, mas e o imóvel onde tu reside? Ele está ancorado em reais. E o teu veículo, ele está ancorado em reais. E o teu salário, ele está ancorado em reais. Então, na realidade, tu está investido talvez em 99%, 95% do teu capital em reais. Então, se o real se desvalorizar, tudo isso se desvaloriza. Então, na realidade, a gente está se preocupando boa parte do tempo com algo muito pequeno, insignificância dentro de um planejamento de investimento ou dentro do montante de ativos que a gente tem. Então a gente tem que ter essa ciência, né, isso claro, para nos direcionar os esforços. Então por isso que aqui em cima vocês vão ver o seu passo a passo para liberar o capital para investir, quantificar oportunidades e bônus sinais da crise perto de você a R$ 20,21. Na Amazon você pode comprar o e-book. Esse aqui ao lado, preciso perder sempre que tem uma crise. Não, compre e saiba por quê. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Tchau.